Senhoras e senhores, aconteceu. A novela James Harden chegou ao fim e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas não só sobre isso, pra quem tá chegando agora nesse vídeo, vou ter que fazer um recap pra vocês entenderem toda a situação do que está acontecendo com o James Harden e como que isso é tão impactante para os times na qual estão envolvidos, que é o Los Angeles Clippers e o Philadelphia 76ers. E isso pode, em um médio período de tempo, causar mais mudanças ainda na liga. Então essa temporada 2023, a maluquice que está acontecendo nela só está no começo e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Então se você é novo aqui, vou pedir rapidamente para que você se inscreva, deixe o like, ative o sininho para você receber mais novidades como essa, mais notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da NBA, beleza? Isso faz uma diferença gigante para o nosso canal. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Vocês já sabem quem é James Harden e o potencial que esse garoto tinha desde que ele foi draftado lá há bastante tempo atrás pelo Oklahoma City Thunder, mano. Depois disso, ele jogou algumas boas temporadas lá, foram 3 temporadas e meia, na verdade, até eles chegarem até uma final de NBA, não deu certo, e aí um cara chamado Daryl Morey viu um potencial gigantesco nesse garoto e falou assim, mano, eu preciso tirar ele como sexto homem e tornar ele um franchise player que ele vai brilhar. E aí ele fez isso, tirou ele do Oklahoma City Thunder, trouxe ele pro Houston Rockets. Quando ele chegou até o Houston Rockets, ele já deu declarações, há pouco tempo atrás, falando que acha ele um melhor pontuador do que Michael Jordan. Até na época que ele jogava no OKC, ele era melhor que Kevin Durant e Russell Westbrook. Both the eye test because he looks amazing. I think anyone watched him, but if you looked at data at the time, once he had the ball in his hands, and it's still true to this day, and I get a lot of shit because someone asked me who's a better scorer, him or Michael Jordan, and it's just factual that James Harden is a better scorer than Michael Jordan. Based on the math. Aí lá no Houston Rockets, este mesmo cara que é o diretor de basquete da franquia, que fazia parte do front office, fez tudo possível em volta de James Harden para tentar trazer um título para aquela franquia, que não via as consagrações de um título desde Hakeem Olajuwon. Então aí foram adicionados na conta ali para poder ajudar o James Harden a ter um melhor desempenho nosso querido Dwight Howard, depois nosso queridíssimo Chris Paul, que foi a melhor atuação inclusive do James Harden, eles chegaram até uma final de conferência. Depois tivemos a adição de Russell Westbrook, depois a adição de John Wall, para finalmente ele chegar para a coletiva de imprensa após a eliminação nos playoffs, o James Harden chegar e falar, a gente só não é bom o suficiente e não tinha o que fazer. E aí foi que ele requisitou uma troca para o Brooklyn Nets. Mas nesse tempo dele de Houston Rockets, o Houston Rockets fez tudo possível para poder agradar o James Harden. O Daryl Morey estava disposto a entregar aquilo que o James Harden precisava para se sentir feliz e motivado para levar essa equipe para um outro nível. Tanto que ele chegou a ser MVP, jogou uma temporada muito boa. E antes de eu continuar aqui a história, não entendo que eu seja hater do James Harden. Eu acho que ele é até um cara bastante inteligente jogando basquete e conseguiu achar uma brecha, digamos assim, e fazer com que a liga modificasse uma regra por causa da inteligência ofensiva dele na hora de cavar faltas. Então, bora seguir aqui. Aí chegou na data, deixa eu recordar aqui, 2020 e 2021, a temporada ali da bolha, final da bolha na verdade, né? 2020 foi a bolha, 2021 já era o final. Ele pegou e requisitou troca para o Brooklyn Nets, mas antes de acontecer a troca para o Brooklyn Nets, o Houston Rockets ofereceu um contrato de 50 milhões de dólares anuais. Seria o primeiro contrato de 50 milhões de dólares para um jogador da NBA. Eles ofereceram isso pro James Harden continuar na equipe. Então, por causa de dinheiro, não foi o motivo dele ficar. Ele ainda estava querendo aproveitar aqueles últimos anos dele de prime, digamos assim, ele jogando em altíssimo nível, para buscar a melhor opção para ele tentar conquistar um título. E o Brooklyn Nets tinha essas peças para juntar um super time ofensivo. E aí eles abriram mão de escolha de draft, abriram mão dos jogadores disponíveis que tinham para trazer Kevin Durant, Kyrie Irving e o nosso querido James Harden. E aí eles montaram um dos times ofensivamente mais assustadores que a NBA já viu. Durante uma temporada e meia, quase 2 temporadas, não deu certo esse time por N fatores. Pô, a falta da vacina do Kyrie Irving, tivemos ali a lesão do James Harden, tivemos vários pontos ali que acabaram não dando certo, alguns gaps defensivos daquela equipe. E quando chegou o final ali da bolha, já temporada de 2021 para 2022, né, a temporada seguinte, a temporada da bolha na verdade, o James Harden foi lá e fez o que? Mais uma vez ele solicitou troca, dessa vez apontando o dedo, ir para o Philadelphia 76ers para se reunir mais uma vez com aquele cara que tinha feito de tudo por ele durante a sua carreira inteira, tornou ele um MVP, tirou ele de Oklahoma, ele fazer
parte de um front office que, segundo ele mesmo, conhece há 10 anos. Chegando no Philadelphia 76ers, já que ele já tinha não aceitado um contrato de 50 milhões, fazendo parte ainda de uma franquia na qual o Daryl Morey fazia parte, agora ele acertou um pay cut. James Harden aceitou receber 15 milhões de dólares a menos para poder que o time do Philadelphia se reforçasse. Aquela situação do James Harden, depois da troca do Brooklyn Nets, eu achei que seria a troca mais inteligente para ele e aonde ele realmente ia sossegar o facho e ia tentar disputar um título, já que o Daryl Morey e o 76ers falou que na reunião que eles tiveram na hora dele chegar na equipe, a primeira coisa que o James Harden fez para aceitar o pay cut de 15 milhões de dólares pro time se reforçar é que ele quer ganhar acima de querer receber. Tudo que ele queria era um campeonato naquele momento. E aí chega ao final de uma temporada e meia, mais uma vez, né? Uma temporada e um pouquinho ali, o comecinho da temporada 20, uma temporada só, né? Nem colocamos aqui porque ele foi barrado. Uma coisa que eu preciso citar pra vocês, na estreia do Philadelphia agora, ele foi barrado de entrar no avião. Ele não fez parte do primeiro jogo porque o Philadelphia não deixou. Então, a novela dele com o Daryl Morey ficou um pouco mais intensa a partir do momento que ele aceitou um contrato de 2 anos apenas, tendo uma promessa de extensão de contrato máximo quando chegasse próximo da data, e não aconteceu porque o Philadelphia não tem como fazer isso e continuar sendo um time que pensa no futuro da franquia nos próximos anos. Se eles assinassem um contrato máximo de James Harden, além deles ter que pagar uma luxury tax, uma taxa a mais de impostos por conta de estourar o salário da equipe para cima, eles ainda por cima iam se limitar na hora de reassinar com outros jogadores, como por exemplo, oferecer um contrato bom para o Tyrese Maxey, na hora de fazer algumas outras modificações para ver se o time dá uma melhorada na parte de alas. Mano, enfim, tem N possibilidades que levaram o Philadelphia a crer que não faria sentido entregar um contrato máximo para um James Harden de 34 anos de idade. Por mais que ele seja um excelente armador, um cara que joga com a bola na mão muito bem, que fez o Joel Embiid elevar o nível a ponto de ganhar o Most Valuable Player, apesar dele já estar nessa conversa há mais anos, mas ganhar de fato agora na presença do James Harden. E tava todo mundo pensando que James Harden, sendo um armador que não é mais o pontuador que já foi no Houston Rockets, mas ainda continua sendo um excelente jogador com a bola na mão. Ao lado de um cara que é MVP, que é um pivôzão que faz tudo aquele trabalho de dentro do garrafão que o James Harden teoricamente não faz, os dois meio que se complementam, os dois jogam muito bem juntos, mais um time que tem um núcleo bom ali, mano, PJ Tucker, Tyrese Maxey, pô, tem vários jogadores ali decentes, ele ia ficar sossegado por ali. Mas aí esse problema da extensão de contrato fez com que ele fosse até a China, chamasse o cara de mentiroso. Daryl Morey is a liar, and I will never be a part of an organization that he's a part of. E tudo mais, e agora pedisse uma troca e ficasse fora do primeiro dia de treinamento da equipe, gerasse todo o incômodo, falou que não tem mais possibilidade de voltar atrás, e aí depois ele participa do treinamento, depois ele é barrado do avião. Mano, tava parecendo mais uma novela. E aí ele pegou e deu uma declaração, que foi a seguinte: eu aprecio todo o suporte dos fãs, eu definitivamente estou passando por um momento difícil, e pra mim é difícil de você acreditar em uma pessoa que você conhece por uma década depois do que aconteceu. Quando eu fui trocado pra cá, tudo que eu estava pensando é que eu ia querer me aposentar como um Sixers, que eu queria estar aqui e me aposentar como um Sixers. Mas o front office, né, o escritório do Philadelphia não tem esses planos pra mim, não tem esses planos em mente. E manos, realmente chegou ao fim. E aí quando ele solicitou ir pro Clippers, o Clippers tentou se rebolar de tudo o que ele pôde fazer para tentar trazer o James Harden. E eles não conseguiram de imediato porque o Philadelphia 76ers estava interessado em trazer o Terrence Mann. E aí o Clippers não estava a fim de abrir mão do Terrence Mann. E justamente faz sentido, já que o núcleo do Sixers ia ficar com James Harden de 34 anos, Paul George de 33 anos, Kawhi Leonard de 32 anos. Sem falar que Kawhi Leonard e Paul George já tem um histórico de lesões gigantesca, né? A gente já viu que nesses últimos anos sempre foi colocado em uma conversa de disputa de título Clippers que eles não conseguiram atender. A última vez que eles chegaram mais longe foi nas finais de conferência da bolha e justamente mais uma vez as lesões tiraram a dupla Paul George e Kawhi Leonard de cena. O nosso queridíssimo Russell Westbrook tá por lá também, também com 34 anos. Então, manos, o que eu vejo dessa troca que aconteceu? Pra quem não viu a troca que ocorreu para o James Harden ir até o Clippers, a troca primeiramente tinha sido desistida. O nosso
querido Adrian Wojnarowski foi o cara que trouxe a notícia da troca. Foi o mesmo cara que falou que ele é um insider da NBA. Ele foi o mesmo cara que avisou que o Clippers tinha dado um passo atrás porque não queria desistir de tanta coisa assim pra poder trazer o James Harden. E agora acabou acontecendo. E a troca foi o seguinte, a troca completa. Os Sixers vão receber Marcus Morris, Nicola Batum, Robert Covington, KJ Martin, que é o Kenyon Martin Jr., múltiplas escolhas de draft para poder o Clippers receber James Harden, PJ Tucker e Filip Petrusev. E as escolhas de draft que foi para o Philadelphia 76ers foi o seguinte: em 2028, uma escolha de primeiro round desprotegida, 2 escolhas de segundo round e uma pick swap, né, uma escolha por troca. E manos, por que isso pro Los Angeles Clippers pode ser uma adição muito interessante? Porque ao longo desses anos, por mais que esteja complicado manter o duo principal da equipe saudável, e tendo em vista que esse começo de temporada foi bom para o trio Russell Westbrook, Paul George e Kawhi Leonard, os três jogaram muito bem juntos. O Russell Westbrook, como eu disse, ele tá sendo muito subestimado pelos fãs de NBA, mas nessa equipe ele tem todo o potencial para mostrar que a rapaziada tava errada e que aqueles anos de Los Angeles Lakers foi ruim para a carreira dele. Mas nesses últimos anos, o Clippers nunca teve um cara, um point guard, ball handler, aquele cara que carrega a bola e arma o jogo muito bem, como o James Harden. Eles sempre estavam procurando por isso, tentaram trazer o John Wall, tentaram fazer algumas aquisições que não deu certo para a equipe, e é a primeira vez que eles têm um cara para organizar esse time, que foi o cara que teve mais assistências do ano passado, o líder de assistências da liga ano passado, que é o James Harden. Ele não é mais o mesmo pontuador. O próprio Joel Embiid falou que o James Harden não é mais o James Harden do Houston Rockets, mano. Ele é outro cara, ele joga um outro basquetebol. I don't know. I think he's been, obviously, I'm sure, since we got him, everybody expected the Houston James Harden, but that's not who he is anymore. He's more of a playmaker. E realmente ele tem que entender que ele não vai receber mais um contrato máximo. E aí, ao mesmo tempo que eu fico pensando que foi uma troca boa, porque eles mantiveram as peças que eles queriam, eles mantiveram os 2 pivôs, o Ivan Zubac, e mantiveram também o Jason Plumlee como banco de reservas, mantiveram as principais peças ofensivas assim do time. Ainda tem o Terrence Mann, que eles não queriam incluir no pacote. Receberam o PJ Tucker, que é um dos melhores jogadores de rotação aí, como um wing, um cara que arremessa do corner, defende muito bem. Acho que o PJ Tucker é um pouquinho subestimado por quem acompanha NBA, mas ele é um muito bom jogador. E aí pegaram o James Harden, que é um cara que pode organizar todo esse time. Então, visto de um time dentro de quadra, um quinteto titular, e os jogadores que vêm do banco de reservas ainda com o talento que tem, o Los Angeles Clippers ficou um time muito bom. Ainda temos as piores situações também, que eu não vou deixar de citar, que é a saúde do Paul George e do Kawhi Leonard, que vão ser extremamente importantes para esse time. Se os caras lesionarem esse ano, ficarem boa parte da temporada ou perderem os playoffs, esse time não vai longe mais uma vez. Temos a situação de que o contrato do James Harden é expirante. Então, mano, a gente já viu a novela que o James Harden causou nas últimas equipes dele, até da desistência dele, digamos assim, na temporada 21-22 do Brooklyn Nets, na qual ele tava jogando a pior defesa da liga, tá ligado? Na hora que ele queria ser trocado, das formas como ele já sabotou os times que ele passou, usando terno de gordo e tudo mais. Então, manos, é uma situação muito delicada com questão do James Harden, de ele se sentir confortável, motivado e pronto pra jogar um basquete que nem ele jogou na primeira temporada dele como 76er. E se ele se manter dessa forma, eu acho que esse time pode dar certo, e se ele aceitar também uma renovação de contrato que não seja por contrato máximo, porque eu acho muito difícil o Clippers conseguir ter motivação pra poder renovar com um cara como o James Harden por um contrato máximo, tendo em vista a volatilidade que o cara é. Numa temporada ele tá bem no time, na outra temporada ele treta com o front office e já pede troca e faz de tudo pra que isso aconteça, tá ligado? Então, essa temporada vai ser muito decisiva pra os próximos anos, já que o Clippers abriu mão de muita coisa pra poder trazer o James Harden, mano. Agora, pelo lado do Philadelphia 76ers, eu acho que eles demoraram tudo isso pra poder executar essa troca, porque eles não receberam algo a nível James Harden pra manter o Joel Embiid jogando no mesmo nível. Pegou a visão? Não receberam um outro armador que vá elevar o nível de ataque do Joel Embiid do jeito que o James Harden fez nessa temporada passada. E era isso que eles estavam esperando que acontecesse, e realmente não aconteceu. Eles pegaram Robert Covington, já tem 32 anos, mas é um excelente jogador de rotação. Nick Batum e Marcus Morris são 2 jogadores também com a idade mais avançada, que nos últimos anos contribuíram
supriram legal, principalmente defensivamente para o Clippers, mas não era o que eles estavam esperando em troca. Pegaram Kenyon Martin Jr., que é um bom jogador jovem ainda. Talvez o mais interessante dessa troca seja as escolhas de draft que eles receberam. Sem falar que eles também dispensaram o nosso mano Danny Green para poder abrir mais espaço na folha salarial. Então eu vejo que o Philadelphia deve estar planejando algo para manter ainda o Joel Embiid feliz, tipo assim, na equipe, e não solicite troca, já que o Joel Embiid já falou, ele quer ser campeão, isso em Filadélfia ou fora de Filadélfia. Então, manos, eu acho que a situação ficou muito delicada para o Philadelphia 76ers. Pode ser que nos próximos meses a próxima solicitação de troca acabe sendo vindo do Joel Embiid, que o pacote que eles receberam em troca do James Harden não é o suficiente para essa equipe se manter como um contender no mesmo nível ofensivo que teve ano passado. E a gente vai ter que ficar de olho, porque o time que já se apresentou como um possível contratante para o serviço de Joel Embiid é o New York Knicks, deve estar sorrindo de orelha a orelha com essa troca que aconteceu. Então agora eu quero saber a sua opinião aqui a respeito da troca do James Harden. Você acha que o Los Angeles Clippers mandou bem nessa troca? Você acha que o Philadelphia 76ers saiu ganhando, saiu perdendo? Quem teve os melhores resultados dessa troca no final das contas? Meu veredito final é que o Clippers fez tudo que estava ao seu alcance para tentar elevar o nível ofensivo da equipe num curto período de tempo, e se isso não der certo, a equipe vai ter problemas pro ano que vem. E o Philadelphia 76ers pegou o valor máximo que estava disposto no mercado pelo James Harden, por mais que eles tivessem que abrir mão do PJ Tucker, que ainda tinha mais anos no contrato dele, para meio que se livrar desse problema e tentar, em um médio período de tempo, rebuildar a equipe. Mas é aquilo que eu falei, mano, o processo 76ers ainda continua, tá longe do final para poder essa equipe conquistar um título, e foi o melhor possível, mano. Eles meio que não tinham o que fazer. Então eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, pode considerar se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!